como eu te disse, hoje é dia de amor exigente e a gente começa com ele, tá? Que é uma instituição maravilhosa, sem fins lucrativos. Quem conhece Amor Exigente já sabe, provavelmente já está sendo transformado, né? Porque com grupos de auto e mútua ajuda a gente vai se transformando mesmo, com metas estabelecidas a cada semana e cumpridas a cada semana, a gente vai mudando. E quando a gente muda, a gente consegue mudar até o nosso entorno. Nada muda se a gente não mudar, mas se a gente muda, muita coisa acontece. A gente vai continuar aprendendo e sendo desafiado e incentivado a mudanças saudáveis e conhecendo mais sobre dependência química. Hoje eu recebo o diretor de grupos, Luiz Fernando Calduro, e por Skype, o coordenador do Amor Exigente em Caltanissetta, Itália, irmão Pablo Martins da Silva. Seja bem-vindo. Cláudia. Como vai? Cada vez melhor. Que bom. Então, eu vou te convidar para sentar Muito aqui, bem. nesse cantinho. Apesar de que você também já teve a Covid, né? Também já tive, né, Então, a Cláudia? gente pode até dar um abraço. Podemos. Oh, meu Deus do céu. Luiz Fernando, mas é muito bom te receber mais uma vez, é muito bom aprender contigo. Como eu falei, com Amor Exigente, a gente aprende sempre, todos os dias, né? E hoje, qual é o assunto que a gente vai levar para casa de quem está? Gratidão, Cláudia. E você estava falando da perseverança, não é? E no Amor Exigente, nós costumamos dizer que o voluntário do Amor Exigente tem CPF, que é comprometimento, perseverança e firmeza. Ó. Então, nós precisamos exercitar, não é? E o programa nos traz isso tudo. E a sua produção, agora que está fazendo entrevistas por Skype, orientou que nós trouxéssemos pessoas de grupos longe de São Paulo. Porque os nossos amigos de São Paulo vinham aqui até então, né? E aí eu pensei, bom, você quer um voluntário de longe? Então eu vou trazer o voluntário do grupo da Itália, que é o irmão Pablo, e ele vai contar um pouco da história dele, vai contar como que foi a aculturação do Amor Exigente lá na Itália, e vai ser um programa muito Coisa bom. boa, eu tenho certeza disso. E olha, pode ter certeza também de uma coisa, ninguém passa pela vida da gente sem deixar um pouquinho de si. Claro que leva um pouquinho da gente, mas essa troca é que faz a gente crescer. Então preste atenção para aprender com o Pablo, para aprender com o Luiz Fernando, e a gente convida ele agora via Skype. Vamos lá, pode liberar aí. Olá, irmão Pablo, como vai? Prazer em vê-lo. Olá, tudo bem? É igualmente um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande ter recebido esse convite do Luiz Fernando. A alegria é nossa de te receber, né, Luiz Fernando? Nossa, Pablo, olha, paz e bem aí, estou feliz de te ver aqui. Como é que tá a situação aí na Itália? Me conta primeiro um pouquinho. Ok. Então, neste período, a situação está um pouco mais amenizada, graças a Deus. A gente, no início, enfrentou realmente uma situação muito delicada. No norte da Itália, de maneira mais grave, foi a situação, muitas mortes. Muito triste realmente. Depois, com toda a cidade parada, é feio de ver, eu diria assim, porque a Itália realmente é um país muito, muito movimentado, um país cheio de turistas, um país muito visitado. E, infelizmente, vi muita tristeza realmente nos italianos, muita tristeza nas ruas da Itália. E agora a situação está diferente já, Pablo? Sim, graças a Deus. Assim, teve alguns casos novos do Covid, mas nada exagerado, assim. Conseguimos controlar até então. Em que cidade que você está? Eu moro no sul da Itália, na Sicília, no centro da ilha, nessa cidade que se chama Caltanissetta. E me conta agora de Amor Exigente aí, né? Como é que surgiu a ideia ou a necessidade de montar um grupo de Amor Exigente? Ok. Então, primeiramente gostaria de dizer assim que tudo não começou aqui na Itália, mas começou já ali no Brasil, quando a minha congregação então conhece o programa de Amor Exigente. Eu pertenço à congregação da Copiosa Redenção. É uma congregação fundada em Ponta Grossa, no Paraná, por um padre redentorista. O nosso carisma, então, o nosso trabalho, a nossa pastoral, digamos assim, com os dependentes químicos. Nós temos as nossas irmãs, que têm comunidades terapêuticas,
e nós temos essa comunidade terapêutica em Ponta Grossa. Então, assim, nós conhecemos o Amor Exigente, as irmãs conheceram há muitos anos atrás, tiveram um primeiro grupo ali no Rio Grande do Sul, depois em Ponta Grossa, alguns leigos da congregação iniciaram ali com a comunidade terapêutica. Partindo disso, na experiência que eu fiz dentro da comunidade terapêutica de Ponta Grossa, tive contato ali com o Amor Exigente, transferido para a Itália para estudar teologia. Aqui já em 2014, um dos nossos irmãos tinha começado na nossa paróquia, nós cuidamos de uma paróquia no centro da cidade. Ele começou com algumas pessoas da paróquia para ver como que seria isso. Ao longo desses primeiros anos, a gente não teve uma resposta assim, muito positiva, porque ainda não tínhamos percebido a necessidade de colocar o programa de Amor Exigente de uma certa maneira dentro da cultura, dentro da mentalidade dos italianos, que é muito diferente da nossa, né? Sem, claro, perder aquilo que é essencial do programa, aquilo que não podemos tirar. Então, no início, tivemos muita dificuldade. Eu ainda não estava na Itália, né? Esses irmãos começaram, depois pararam, diziam que não dava para ir para frente, que as pessoas não recebiam o programa, era muito difícil, as pessoas não se abriam, os grupos não se estruturavam. E quando eu cheguei na Itália, em 2018, eu voltei para a Itália. Então, ali, conversando com o meu superior, a gente falou assim, vamos tentar de novo, vamos tentar pegar esse programa e adequar ele na realidade própria do italiano, vamos ver o que vai dar. Então, eu comecei fazendo um grupo fechado, assim, com poucas pessoas da paróquia, para apresentar um pouco mais os princípios, como que funcionava, como que eram os grupos de condivisão. Essas pessoas gostaram, assim, sabe? E, a partir daí, eu convidei algumas dessas pessoas para fazer umas outras formações de maneira mais aprofundadas, essas formações para depois se tornarem, então, os voluntários de Amor Exigente. Tudo começou aí, assim, começamos devagarinho, eles tinham muita dificuldade para aceitar, assim, alguns pontos, como o grupo ser aberto, ter que receber ter a possibilidade de receber outras pessoas, de acolher essas outras pessoas, porque eles já são de um caráter um pouco mais reservado, mais fechado. Eles têm essa dificuldade muito grande. Foi um dos primeiros obstáculos que eu encontrei na realidade italiana, na cultura italiana, né? A capacidade de se abrir ao novo, de entender que eu posso acolher o outro e na minha acolhida o outro pode, então, encontrar tantas coisas dentro dele mesmo que não percebi a partir da minha partilha, da minha condivisão, né? Então, tive bastante dificuldade. E essa palavra que você, Cláudia, lia hoje para nós no início do programa é realmente providencial, porque por muitas vezes, nestes 3 anos, digamos assim, eu quis desanimar, para dizer a verdade. Não, esse Amor Exigente não vai para frente, mas era algo maior do que eu. Dentro de mim dizia, persevera, não só dentro de mim, mas dentro do coração dos outros irmãos também da comunidade, e a gente está perseverando junto. Enfim, a gente tinha iniciado aqui os grupos assim, sem o contato com a federação, né? E eu achei viável, falando para o meu superior, não, vamos entrar em contato com a federação, vamos nos mostrar para eles, né? Porque é uma ferramenta que não é da congregação, então a gente usa uma ferramenta de uma outra instituição. Eu acho justo que a gente comunique e se tenha essa comunhão para que nós possamos crescer ainda mais e que também a gente possa doar alguma coisa ainda mais para a federação. E foi assim que eu entrei em contato com a federação, há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, e a gente começou a caminhar juntos, assim. E posso dizer que os grupos aumentaram, os grupos cresceram neste último período, porque, na verdade, como aqui o tempo do verão para o italiano é sagrado, eu não consigo fazer os grupos da metade de junho até o início de setembro. Impossível fazer o grupo de Amor Exigente. Então, isso foi um dos aspectos que eu tive que adequar à cultura deles.
como os grupos aqui, por exemplo, não consigo seguir de janeiro a dezembro, janeiro primeiro princípio até dezembro o 12º princípio. Eu tive que adequar nas semanas dos meses que eles são disponíveis para que o grupo acontecesse. Olha, mas que legal que você fez isso. Desculpa te interromper, pode continuar. No último período, no último grupo que estivemos, nós iniciamos, então, com mais ou menos uns 80 participantes, os adultos, não pessoas que frequentavam a nossa paróquia ou outras paróquias, pessoas realmente assim que não faziam um caminho espiritual, que ficaram sabendo do grupo e vieram procurar ajuda. Um fator interessante, assim, que até então nós não temos a presença de uma realidade muito direta em relação à dependência química. Tive alguns casos de pais que tinham tinham os seus filhos com essas dificuldades, e tive no grupo dos jovens, porque também tem um grupo de jovem amor exigente, alguns outros casos assim relacionado próprio à dependência química. Os outros casos são casais que têm conflitos, pais que têm dificuldades com os filhos, porque realmente aqui, assim, não falando mal dos italianos, porque eu realmente os amo muito, mas os filhos meio que até uma certa idade assim mandam assim realmente nos pais, diante da realidade que eu vejo, diante das pessoas que eu escuto. Eles conseguem dominar, manipular realmente assim os pais. São poucos os pais que conseguem. Aqui, Pablo, aqui é totalmente diferente. Aqui não... os filhos são maravilhosos, não existe filho tirano. Olha, eu acho que é tudo muito parecido, mas eu estou muito contente com o seu depoimento por vários motivos, né? Primeiro que você falou da adequação, então é importante também a gente entender que é possível uma flexibilização. Uma outra que a gente também teve que aprender agora durante a pandemia a ser flexível e a se reinventar. Um outro ponto que eu achei maravilhoso foi que vocês começaram, independente de qualquer coisa, vocês perceberam uma necessidade e começaram. E aí você termina me contando que a dependência química é ainda o fator menor, mas que a gente tem aí trabalho voltado para a qualidade de vida, que é o que eu sempre falo. Amor Exigente é um programa de qualidade de vida. Você falou dos casais com dificuldade de relacionamento entre eles, dificuldade de relacionamento com os filhos, né? E eu penso que até para você mesmo, porque assim, para um profissional que não é casado, que não tem relacionamento, que não tem filhos, também é fantástico, porque na vida a gente tem, às vezes, dificuldade de dizer não, de colocar limite. A gente sabe que o limite é muito libertador, né? Para você, Amor Exigente tem sido uma bênção também no sentido de crescer? Uma maravilha. Sempre realmente uma maravilha. Eu, como disse, tive contato no início assim, com o Amor Exigente na nossa comunidade terapêutica, e era interessante porque ali no Brasil, na comunidade terapêutica, nós moramos, os irmãos moram com os meninos na comunidade e as irmãs moram com as meninas, né? Então, a gente é convidado realmente a viver e a gente é confrontado de uma certa forma, né? Por esses rapazes e por essas moças a viver aquilo que nós pregamos para eles. Então, se a gente expõe para uma determinada pessoa aquele princípio e fala, olha, vamos tentar observar, vamos tentar caminhar por esse lado. Então, de uma certa forma, a gente é convidado a viver ali. E isso é muito interessante porque nos faz crescer assim de maneira imensa, né? Em relação aos casais que você falou que vão por conflitos, eles já percebem diferenças? Eles estão sabendo lidar melhor com as relações? Sim, sim. Ontem mesmo eu estava em uma das nossas casas aqui, a gente conversava com um casal que fez o Amor Exigente e eles contavam justamente isso, né? Que eles conseguiram crescer, que eles conseguiram ver determinadas realidades, até mesmo entre eles, que antes eles não conseguiam e não aceitavam isso, sabe? Uhum. O diálogo que começa a cada vez ser maior, o diálogo se torna mais eficiente dentro do relacionamento. Isso é algo assim muito interessante e vejo nas pessoas que eu escuto, porque um dos grandes problemas é a falta do diálogo aqui entre eles, né? É o pai que vai trabalhar, a mãe sai, depois vem, estão cansados, não conseguem conversar, não conseguem sentar, olhar um nos olhos do outro. Então, o grupo de partilha
tá ajudando bastante nesse ponto. É sempre assim, maravilhoso. Pablo, eu vou fazer uma pausa curta de 2 minutos e eu volto. Vou abrir para a turma mandar perguntas. Segura aí um pouquinho, Luiz Fernando já sabe. É no 11 9 50 45 18 40. Pode mandar sua pergunta para o nosso WhatsApp. Já a gente vai ouvir a resposta do Luiz Fernando, do Pablo. Às vezes você tem uma dúvida, né? Aí eu quero saber aí em termos práticos, como é que eu lido com meu filho? Eu vou no Amor Exigente, mas eu já estou com essa dificuldade pontual. Pode perguntar também. Eu gosto mesmo, você sabe, né? Eu sei. E o Pablo continua aí, direto da Sicília, na Itália. E a sua pergunta. Pablo, que eu fiquei emocionado com todo o depoimento dele. Porque eu fiquei lembrando de Padre Haroldo e Dona Mara lá 36 anos atrás. Se eles não tivessem tido a coragem e a perseverança do Pablo, nós não estaríamos aqui hoje falando desse assunto, não é, Cláudia? Verdade. Eu não teria tido a minha vida resgatada e eles, de fato, adaptaram o programa norte-americano para o Brasil, foram persistentes e até hoje, Pablo, pense que os seus problemas aí são muito parecidos com os nossos e a nossa realidade nacional no Brasil, ela é muito diferente também dos grupos do Rio Grande do Sul para os grupos do Belém do Pará. E a gente tem que fazer essas adaptações. Nós dizemos que o amor exigente ele é como as árvores de ipê. Todas elas são a mesma raiz, o mesmo tronco, mas produzem flores totalmente diferentes e diversas. Aliás, aqui no Brasil estamos em época dos ipês floridos, que são maravilhosos. Verdade. Vamos para as perguntas? Vamos. Ó, a gente vai passar na tela, então vamos acompanhar aqui, Luiz Fernando. Pode colocar a primeira, gente. Meu filho está me dando muito trabalho, bebe muito. Ele tem 24 anos e não sei mais como lidar. O que você diria, Luiz Fernando? Pois é, o álcool é terrível e eu até gostaria de ouvir do nosso irmão Pablo como é a questão do álcool lá na Itália. Mas aqui no Brasil, normalmente, ele é minimizado, não é? Essa mãe está com essa preocupação muito pertinente e ela deve ir atrás mesmo de buscar até um tratamento, se for possível. Mas eu recomendaria a ela que frequentasse um grupo de amor exigente para entender a dinâmica familiar dela, para entender o que este rapaz está passando de dificuldade e aí então tomar as providências. Mas Ó, eu posso completar com uma coisa que eu Pode. tenho visto assim nas pessoas que mandam mensagem aqui no meu celular. A gente fala toda semana, né? Frequenta um grupo, vai te ajudar, vai te fortalecer. E eu tenho percebido que as pessoas ficam assim, reticentes. Eu acho que é com aquele medo natural que eu entendo que eu acho que também teria de tirar a poeira de debaixo do tapete, ter que olhar para o problema. Isso parece cansativo, né? Isso parece muito grande, muito complicado. Mas eu quero te falar uma coisa, minha amiga. Se você não fizer nada, não vai mudar. Aí a sua tristeza só vai continuar. A sua vida vai ser disso que está difícil para pior. Entende? Então, mexe sim, dá trabalho, mas vale a pena. E você vai ser acolhida, você vai ser abraçada e você vai aprender muito lá. Não é mesmo, Pablo? Aí na Itália é a mesma coisa? É assim, não é tão diferente, podemos dizer. Então, assim, percebo realmente uma dificuldade grande também aqui com o álcool. É uma coisa mundial, né? Uma coisa muito frequente, infelizmente. Apesar de que, dos poucos contatos que eu tenho, porque não trabalhamos em uma comunidade terapêutica, percebo que na Itália cada vez mais cresce uma outra dependência, que é a dependência do jogo, porque é assim realmente absurdo. Na cidade onde eu vivo, que não é uma cidade tão grande assim, tem muitos dependentes de jogo, muitos, mas de uma forma exagerada. Assim, em cada esquina a gente encontra praticamente uma loja onde eles entram e fazem os seus jogos, assim, pessoas que pedem todo o seu dinheiro. Realmente, eu estou um pouco assim gaguejando para falar, porque eu tenho que meio que pensar para falar em português. Eu peço desculpas assim se está um pouco ok, porque às vezes me vem as coisas mas é realmente muito complicado, assim, sabe? Hoje, na paróquia, eu estou acompanhando um rapaz que ele é dependente de heroína.
têm assim uma dificuldade muito grande, uma vergonha muito grande. Isso é meio geral assim na cultura aqui, essa dificuldade de buscar ajuda, essa dificuldade de se abrir, essa dificuldade realmente de rasgar o coração e dizer, olha, eu cheguei no fundo do poço, eu preciso de ajuda. Eles têm muita vergonha, têm muito receio. E por isso que os pais têm que estar fortalecidos, né? Porque assim, precisa acompanhar com força, né? Como o Pablo, por exemplo, que está exime do problema, tem uma força, porque tem conhecimento daquilo que ele está fazendo. Eu vou passar para a próxima pergunta para a gente poder atender a turma. Desculpa te cortar, Pablo, mas vamos lá. Quais as dificuldades vocês tiveram em trabalhar com essa pandemia? Como posso aplicar em casa? Puxa, eu quero que ela assista a nossa entrevista da semana passada e da semana retrasada. Já está no YouTube? Então pode entrar lá no YouTube e vai colocar Amor Exigente. Coloca a data da semana passada e da semana retrasada, porque vale a pena assistir, que é a comunidade terapêutica em casa, né? Mas se puder responder rapidamente a pergunta. É isso mesmo, Cláudia. E é muito interessante que ela entre até no site do Amor Exigente, que é o amorexigente.org.br, porque lá os programas já estão na sequência. Mais fácil então ainda. Ela vai assistir e foram 3 programas muito interessantes, não é? E eu fiquei um pouco sem entender a pergunta dela em relação se era lá na Itália, como eles estavam lidando com a pandemia, ou se como era no Brasil. Eu vou falar como foi aqui no Brasil. Nossos grupos são presenciais. Padre Haroldo nos dizia que a parte mais importante, o lugar mais importante do grupo era a porta, porque é ali que havia o abraço, e nós não estamos podendo fazer isso. Mas nós fizemos, de fato, do limão uma limonada e estamos fazendo os grupos virtuais. Aliás, parece que vai ter hoje, que vai ter uma espiritualidade muito legal, hoje, né? Hoje eu me comprometi, hoje eu vou fazer a espiritualidade do grupo nacional, né? Porque é um grupo aberto para todos. Quem quiser, entra no site, ou melhor ainda, manda um WhatsApp para o Amor Exigente. Vou até passar o número e pede o link para você participar. É o 19 2519 6555. Aí você fala com uma das meninas, pede o link e participe. O grupo começa 8 horas da noite em ponto, tá certo? Isso. E aí lá na Itália precisamos saber como é que durante a pandemia ficaram os grupos, etc. Pelo que eu entendi, não teve grupo, né? Porque é verão. Você falou que de junho... Sim, de junho. Porém, aqui o início crítico da pandemia foi... o lockdown foi em dia 9 de março. É verdade. Ali se fechou tudo, então ainda tinha um pouquinho de estrada para fazer. Tivemos bastante dificuldade do início. Eu fiquei, assim, realmente... Eu estava despreparado, não esperava. Fui pego um pouco de surpresa, assim, não sabia como agir naquele momento. Fui para a capela, rezei, falei, meu Deus, me ilumine. Então, tive que abrir a possibilidade dos grupos online. Fiquei um pouo receoso por causa, a motivo da privacidade, né? Sim, porque a pessoa estando em casa é um pouco complicado, até mesmo em relação às partilhas. Isso me preocupou bastante. Porém, fiz a proposta para os voluntários, para ver o que eles pensavam. Eles disseram, vamos tentar. Eu tive uma resposta mais positiva com os jovens, foi muito mais positiva. Assim, os jovens realmente abraçaram a causa, faziam os encontros semanais com as plataformas online que existem aqui também na Itália, algumas outras diferentes. E foi legal, assim, eles me davam o feedback depois, os jovens gostaram, apesar de que não é a mesma coisa, a gente tem isso claro, né, do contato físico, do estar ali de frente para a pessoa, porque eu acredito profundamente que o amor exigente, o momento da partilha não é somente a palavra que sai da boca da pessoa que vai dizer tanto sobre aquela pessoa ou sobre a situação que a pessoa está vivendo, mas é próprio o observar a pessoa de maneira completa, né? O estar atento à pessoa, à realidade externa da pessoa. Isso é muito importante. E com as plataformas online, isso é quase impossível de ser feito, essa acolhida, assim, de uma maneira mais humana, mais calorosa, que é própria do programa Amor Exigente. Então, os jovens tive um bom resultado, assim, praticamente todos terminaram o 12º princípio, fizeram um pedido para retornar agora em setembro, para retomar os grupos, porque eles estão bem animados, assim, em torno de 30 jovens.
Os adultos tive um pouco mais de resistência. Como eram tantos, eu subdividi em grupos já do início. Eram 5 grupos com 2 voluntários cada grupo. Desses grupos eu tive uma resposta mais positiva de 2, que eram adultos mais jovens, digamos assim. Como bem sabemos, a Itália tem bastante pessoas assim um pouco de idade mais avançada, e ali eu tive um pouco mais de resistência, um pouco mais de dificuldade para isso. Então, mas mesmo assim, esses que mesmo não assim tiveram foi acesso, positivo, né? Pois é, juntou aí os grupos online, foi bom. Posso dizer assim, E abre foi mais uma positivo. possibilidade, porque aqui foi uma possibilidade, né? Uma possibilidade de, por exemplo, hoje, falar com você, que está em qualquer lugar do Brasil, que você deve participar de um grupo de Amor Exigente. Você está convidadíssima, convidadíssima, viu? Olha, eu tô falando convidadíssima, mas é convidadíssimo também. Mas eu digo convidadíssima porque, infelizmente, os homens acabam deixando pra lá e acham que é tarefa da mulher. Coisa que não deve ser feita. Então, os 2 estão convidados a participar. Pede lá o link para participar da reunião hoje, 1925196555. O site é amorexigente.org.br. Para aquela telespectadora que quer saber o que fazer em casa, assiste a entrevista, porque é maravilhosa mesmo, da semana passada e da semana retrasada. E, Pablo, muito obrigada pela sua participação. Olha, não desanime que você lembre aí desse versículo. Nada por acaso, né? Deus é bom demais. Obrigada. Eu agradeço. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Luiz Fernando, muito obrigada mais uma Cláudia, vez. Também, uma alegria estarmos juntos. E olha, se o irmão Pablo conseguiu, lá na Itália, abrir um grupo de Amor Exigente, por que nós não vamos abrir um grupo na nossa cidade onde não tem? Vem com a gente, entra lá no site, fala no nosso WhatsApp, que você vai receber as orientações. Com certeza, é isso aí. Muito obrigada e até mais tarde. Até já. Até. Vamos lá, vamos em frente, aprendendo sempre, pensando na gente e cuidando da gente, né? Também não adianta você saber que existe, por exemplo, um grupo de Amor Exigente não faz. Sabe que existe a necessidade de fazer um exercício físico, não faz. Sabe que deve escolher bem o que você come, não faz. Aí, o que você está fazendo com você? Me conta,